Você já passou por uma situação onde você chegou à conclusão que não tinha mais o que fazer? Ou você não sabia o que fazer? Ou você não tinha nenhuma força para reagir? O que fazer quando não se sabe o que fazer? É sobre esse assunto que eu quero tratar com você agora. E quero evocar aqui um dos episódios mais dramáticos na história de Judá, quando o rei Josafá passa por uma crise medonha. 3 inimigos se reúnem para formar uma coalizão para atacar Jerusalém: Moabe, Amon e Edom. É curioso que esses 3 inimigos têm um grau de parentesco com Israel, porque Moabe e Amon eram filhos de Ló, sobrinho de Abraão. Edom era da descendência de Esaú, irmão de Jacó. E aqui são, de certa forma, os parentes que se reúnem, fazem uma aliança e têm como propósito atacar Jerusalém. Quando o rei Josafá recebe a notícia da tragédia que estava já planejada e prestes a ser executada contra Jerusalém, ele não tinha mais tempo para reagir. Os inimigos já estavam acampados em En-Gedi, às margens do Mar Morto. Precisavam apenas subir a ladeira e chegar a Jerusalém. Diz a Bíblia que quando Josafá recebe essa notícia terrível, ele conclamou toda a nação para orar, para jejuar. Ele teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. E nessa oração, ele descreve a sabedoria de Deus, a soberania de Deus e a providência de Deus no cumprimento das suas promessas. Ele declara que Deus é soberano, que Ele governa os céus, que governa a terra, que Ele dirige as nações, que Ele não é pego de surpresa, que Ele não fica numa situação embaraçosa, que não há problema que o colha de surpresa a ponto dele não ter o que fazer. O rei Josafá faz uma oração baseado nas promessas de Deus, de que Deus havia prometido que se alguma crise chegasse, a guerra, a fome, a peste, e eles fossem para a casa de Deus e clamassem a Deus, Deus ouviria, Deus responderia, Deus livraria. E nessa conjuntura, o rei Josafá faz uma declaração em 2 Crônicas 20:12, digna de destaque. Depois dele exaltar a grandeza de Deus, ele diz: não há em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele diz que não tem poder, ele diz que não tem estratégia, mas ele declara que os seus olhos estão em Deus. Então eu gostaria de trazer aqui para você as armas da vitória. O que fazer quando não se sabe o que fazer? A quem recorrer? O que buscar? Então a primeira arma da vitória é a oração. A oração é o recurso que Deus nos deu na hora da aflição. É o Deus que ouve, é o Deus que vê, é o Deus que age. Não que a oração em si seja poderosa, a oração não é poderosa em si mesma. Poderoso é o Deus que responde à oração. Entretanto, Deus, sendo soberano, escolheu agir mediante as orações do seu povo. Quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. A oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina e une o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora, o braço de Deus começa a agir. E foi o que Josafá fez. Ele clamou a Deus em oração. Mas veja que ele clama a Deus não sozinho. Há momentos em que a oração é para você entrar no seu quarto e fechar a porta. Há outra hora em que você precisa conclamar o povo de Deus para formar um grande exército de intercessão. E foi o que o rei fez.
Pessoas de todos os lugares vieram para Jerusalém para buscar a Deus, entendendo que, embora eu não tenha recursos suficientes para enfrentar essa batalha, embora eu não tenha estratégia definida para enfrentar essa batalha, mas a vitória vem de Deus. Por isso eles oraram. Mas mais do que isso, diz o texto que eles oraram numa reunião onde estavam as crianças, as mulheres e os homens. A família precisa se unir para buscar a Deus. Quando a crise bate à porta, quando o problema é maior que nossas forças, quando você não tem mais a quem recorrer ou não tem estrutura em si mesmo para enfrentar a carranca da crise, é preciso que a família se una para buscar a presença de Deus. Mas ainda, eles não só oraram, eles jejuaram. E jejum é um exercício espiritual onde você se priva de determinadas bênçãos por bênçãos maiores. Quando você reconhece que a urgência do momento requer que você se abstenha do alimento, o pão da terra, para alimentar-se do pão do céu. Na verdade, jejum é fome de Deus. É abrir mão do símbolo para o simbolizado. O pão da terra é símbolo do pão do céu, portanto, quando você come, você se alimenta do símbolo do pão do céu, mas quando você jejua, você se alimenta do próprio pão do céu. Eles jejuaram. Então, a primeira arma da vitória é oração. Não enfrentamos crises medonhas sem oração. Não triunfamos sobre o inimigo sem oração. Não conquistamos consagradoras vitórias sem oração. Mas a segunda coisa, a segunda arma da vitória é a palavra de Deus. Quando o povo estava reunido, então o Espírito de Deus falou por intermédio do seu profeta: não tereis de pelejar, aquietai-vos, não temeis, ficai parados e vede o grande livramento de Deus, porque esta peleja não é vossa, é minha, diz o Senhor. Neste encontro não tereis de pelejar. E então, quando você ora, você recebe a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus vem, ela cura primeiramente o nosso medo. Não temais. Às vezes as circunstâncias são tão medonhas que, se nós tirarmos os olhos de Deus, nós naufragamos nas águas revoltas do medo. O medo é mais do que um sentimento, é um espírito que oprime. Paulo diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então Deus cura, primeiramente, o nosso temor, porque o medo nos paralisa. O medo congela o sangue em nossas veias. O medo faz provisão para a derrota, ele aposta no fracasso. Então Deus cura o medo. Mas mais do que isso, Deus faz promessas, e promessas de vitória. E o povo não teria que pelejar, que batalhar, mas teria que ver e aguardar a intervenção de Deus, a resposta de Deus. E esta é uma coisa maravilhosa, porque o rei havia confessado: nós não temos forças e nós não temos estratégias, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, quando você ora e recorre às Escrituras, há promessas de Deus para nós. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, porque Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Deus é o avalista da sua própria palavra. Ele empenha seu nome, sua honra na sua própria palavra, e as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, e ele vela pela sua palavra em a cumprir, e nenhuma das suas promessas cai por terra. Então Deus está tratando com o coração do povo. Deus está trazendo garantia ao povo. Deus está trazendo quietude ao povo diante de um cerco militar, de um ataque iminente, de um risco fatal. Assim também nós tantas vezes enfrentamos lutas na vida, maiores que nossas forças. Apequenamo-nos diante do gigantismo dos problemas. Sentimos-nos vulneráveis, impotentes, incapazes. Mas Deus sai ao nosso encontro e nos fala dizendo: esta peleja não é vossa, é minha. Nesta batalha não tereis de pelejar, mas vede o livramento do Senhor.
E então a palavra de Deus traz descanso, serenidade, fé, confiança, descanso em Deus. Então, nós vamos ver agora a terceira arma da vitória, o que fazer quando não se sabe o que fazer. Primeiro, você busca Deus em oração. Segundo, você ouve a palavra de Deus. Terceiro, você adora Deus. Diz o texto que diante desta revelação divina, o rei e a nação se prostrou e adorou a Deus. Você sabe que há uma diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus. Você adora a Deus por quem Deus é e você dá graças a Deus por aquilo que Deus faz. Mas se eu vou adorar a Deus por quem Deus é, a pergunta é: quem é Deus? E aqui é preciso dizer da singularidade de Deus. Não há Deus como o nosso Deus, mas além do nosso Deus, só Ele é Deus. Porque só Ele não foi criado, Ele é autoexistente, Ele é o Criador. Só Ele é infinito com relação ao tempo e Ele é imenso em relação ao espaço. Ele é eterno porque não teve começo nem fim. Ele é imutável porque os dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas, os séculos, os milênios podem mudar, mas Deus não muda. Para Ele um dia é como 1000 anos é como um dia. Este Deus é onisciente, Ele sabe tudo e não é pego de surpresa. Este Deus é onipotente, Ele pode tudo e nada pode desafiar o seu poder. Este Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Aliás, este Deus é transcendente, Ele é maior do que tudo quanto Ele criou. Ele é soberano, Ele está no controle do universo. Ele é justo, Ele é bom, Ele é verdadeiro, Ele é misericordioso, Ele é puro, Ele é santo, Ele é justo. Reúne-se nele todos os atributos da perfeição. E então, quando você reconhece quão grande este Deus, quão majestoso este Deus, não há outra postura a não ser fazer o que Josafá fez: prostrar e adorar. Quando você vai para o livro de Apocalipse, anjos e homens estão prostrados para adorar a Deus. Diante dele até os serafins cobrem o rosto. Este é o Deus que nos assiste em nossa fraqueza. Este é o Deus que perdoa os nossos pecados. Esse é o Deus que nos restaura nas nossas angústias. Esse é o Deus que nos livra do mal. É o Deus que nos salva. É o Deus que nos põe de pé. É o Deus que nos dá vitória. Mas o que fazer quando não se sabe o que fazer? Em quarto lugar, diz a Bíblia que o povo louvou a Deus. E Josafá é instruído a formar um coral, um grande coral, para marchar à frente do exército, cantando louvores em alta voz, acerca da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus. E diz o texto, que tendo eles começado a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e de Seir, e eles foram desbaratados. Em outras palavras, o louvor não é consequência da vitória, o louvor é a causa da vitória. Você não louva apenas depois que o problema foi resolvido, você louva para o problema ser resolvido. Você não louva porque o inimigo foi derrotado, você louva para derrotar o inimigo. Você não louva porque a situação foi resolvida, o problema foi sanado, a doença foi curada, o problema relacional foi resolvido. Você louva para que esses problemas sejam resolvidos e sanados. Eles não louvaram a Deus com voz alta sobremaneira depois da vitória de Deus sobre os inimigos. Eles louvaram antes da vitória pela fé, sabendo que Deus haveria de agir e agir miraculosamente. Mas eles não louvaram apenas antes da batalha. Eles louvaram também durante a batalha. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada. É no bojo da batalha, é no miolo da crise, é no epicentro da tempestade, que o povo de Deus louva
e então Deus age em seu favor. O louvor é a arma de guerra. Quando você ora, você suplica. Quando você louva, você dá o brado de vitória. Mas notem que eles louvaram a Deus depois da vitória. Louvaram antes, durante e depois. Porque quando eles olham do monte, e se você pega a geografia de Jerusalém, Jerusalém está no alto monte. E se você percebe a região onde eles estavam acampados, em Engedi, às margens do Mar Morto, é a região mais baixa do planeta Terra, mais de 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, de lá de cima, eles tinham uma espécie de lugar privilegiado para olhar o vale e contemplar as multidões. Era um mirante. E quando eles olham, depois de terem louvado a Deus, para o grande vale, onde havia uma grande multidão pronta para atacar Jerusalém, aqueles inimigos eram um grupo de homens mortos, de corpos sem vida. Estavam completamente aniquilados. Porque quando o povo de Deus começou a cantar, Deus mesmo, não eles, Deus pôs emboscada contra eles. E eles se lançaram contra os edomitas, e depois eles começaram a se matar entre eles. E os corpos caíram sem vida naquele vale ameaçador. Quando o povo de Deus desceu a esse vale, eles puderam recolher despojos durante 3 dias, com objetos de valor, com riquezas, com abundância de bens. E eles rebatizaram aquele vale. Era o vale da ameaça, mas agora foi rebatizado em vale de bênção. É o que Deus pode fazer quando você não sabe o que fazer. Deus pode reverter a situação. Deus pode mudar o placar do jogo. Deus pode virar a mesa da história. Deus pode dar vitória retumbante a quem achava que não tinha mais esperança de sobreviver. É assim que Deus faz. Deus cura o enfermo. Deus perdoa o pecador. Deus liberta o cativo. Deus quebra as algemas do viciado. Deus perdoa aquele que escorregou e caiu. Deus restaura o casamento quebrado. Deus faz novas todas as coisas. E o lugar que era ameaça, agora é bênção. O lugar que era prejuízo, agora é lucro. O lugar que era motivo de angústia e choro e dor, agora é motivo de alegria e de celebração. E então, diz a Bíblia que depois que eles, durante 3 dias, recolheram despojos, tesouros, daqueles inimigos que tentavam destruí-los, o terror de Deus vem sobre essas nações, porque as nações começam a compreender que só Deus é Deus. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez eu esteja falando para você em cenário semelhante ao que Josafá enfrentou. Ele enfrenta uma luta maior do que suas forças. Ele confessa que ele não tem forças e não tem estratégia. Mas ele declara que seus olhos estão em Deus. Ele ora, ele jejua, ele ouve a palavra de Deus, ele adora, ele louva, ele experimenta a vitória. Quando eles retornam para Jerusalém, com festa, com música, há um testemunho aqui do poderoso livramento de Deus. Talvez você esteja lidando também com situações tão difíceis. Você não sabe o que fazer. Você não tem forças para reagir. O inimigo é numeroso. Suas armas são perigosas. O cenário é sombrio. Mas o seu Deus é o mesmo. Se você buscar em oração e jejum, se você alimentar a sua alma com as promessas da palavra de Deus, se você se prostrar para adorar a Deus por quem Ele é, e começar a louvar o seu nome por aquilo que Ele tem feito, as maravilhas que Ele tem feito, então Ele, o próprio Deus, pode tirar o medo do seu coração.
pode reverter o quadro, pode dar a você a promessa: eu estarei convosco. É a presença de Deus que nos livra do medo. Dizia Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E em vez de você chegar no vale da ameaça para ser derrotado, humilhado, o vale da ameaça vai ser rebatizado em vale de bênção. E em vez de você perder vidas e bens, Deus lhe recompensará com despojos. E o retorno para casa não é humilhado nem derrotado, mas com festa, com música, com celebração. O nosso Deus é o mesmo Deus. Ele nunca mudou. Ele tem o mesmo poder. Tudo quanto Ele quer, Ele pode fazer. E a minha palavra para você é esta: não se capitule ao medo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória para o povo de Deus. Então, quando você não souber o que fazer, busque a Deus. Ouça a palavra de Deus. Adore a Deus. Louve a Deus. E a vitória virá. E você se alegrará no Senhor. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração.